bom dia para todos, para todas que estão aqui. O pessoal vai chegando e o Instagram avisando aí também. Estamos aqui no Instagram, mas eu já convido vocês no canal do YouTube para se inscreverem aí no nosso canal, porque essa meditação ela fica disponível no YouTube. Então se inscrevam, gente, compartilhem com as pessoas, porque você consegue ajudar, né, pessoas que possam serem beneficiadas com esses exercícios de meditação, né? Então aqui a gente faz encontros 3 vezes na semana e a gente vai fazendo essa meditação juntos, e eu sempre trago um exercício de cura para vocês aqui na meditação. Então eu sempre coloco ali de manhã, tenho colocado, e aí fica de uma forma que vocês já sabem o tema que a gente vai colocar, que a gente vai trabalhar, e na medida que a gente vai trabalhando isso, gente, aos poucos, né, a gente vai dissolvendo as nossas questões emocionais, para que a gente tenha uma estrutura emocional para seguir para o que a gente quer. Então, por isso que eu falo tanto para vocês, de vocês compartilharem esse nosso encontro com outras pessoas, porque além de você se beneficiar, né, e trazer uma cura para você, você pode conhecer alguma amiga, alguém que esteja buscando a sua própria cura, cada um com a sua experiência de vida, com o seu propósito, né? Então, gente, essa live ela fica disponível no YouTube. Para quem não conhece o canal, o nome do canal é o mesmo aqui do Instagram, Gabriele Tubbs, Estruturação Emocional, tá? E aí você pode se inscrever lá no canal para você sempre ficar ciente, né? Ciente das notificações, tá bom? Então, olha só, gente, o tema de hoje que a gente vai falar um pouquinho e que a gente vai fazer uma meditação relacionada a esse tema é rejeição, tá? Esse é um tema que a gente pode dizer que é bastante comum, né? A gente vê as pessoas nas suas questões, né? Na sua forma de lidar com a vida, que por trás pode ter, por trás daquele comportamento que a pessoa tem, pode ter alguma questão relacionada à rejeição. Então, por esse motivo que eu tô trazendo esse tema, e aí a gente vai fazer hoje da seguinte forma. Daqui um pouquinho, quando a gente fizer hoje e essa semana, caso você já queira se programar, tá? Porque a gente tem o nosso encontro hoje, terça-feira, quarta e sexta, às 10h20 sempre, tá bom, gente? Então, a gente vai fazer essa semana trabalhar os R's, digamos assim, tá? Eu coloquei ontem de noite para vocês, nós vamos trabalhar hoje a rejeição, e aí na sequência a gente vai trabalhar na quarta-feira, né, amanhã a gente vai trabalhar sobre o ressentimento, e na sexta sobre o remorso, né? Então, podemos dizer que são os 3 R's, né? Justamente pelo peso que esses 3 sentimentos têm e que eles são bastante comuns na vida das pessoas, tá? Então, a ideia é o quê? A ideia é a gente buscar dissolver esses sentimentos e trabalhar isso, né? Então, se você faz a meditação hoje, você sente, nossa, mas eu não ainda sinto bastante coisa relacionada a isso, você pode repetir várias vezes. Lembrando sempre, obviamente, gente, o seguinte, quem me conhece sabe, ou quem vem acompanhando o meu trabalho, é importante saber o seguinte, eu não tô oferecendo uma mágica aqui de você vai fazer a meditação e você resolver a sua vida. Não é por aí o caminho, né? Justamente o caminho é o seu caminho e é uma caminhada, né? É um desenvolvimento que você passa. Quando eu conto a minha história, né? Eu venho de uma caminhada de 30 anos, né? Por quê? Porque eu comecei a minha caminhada lá na infância, tá? Já frequentando psicólogo, enfim, e aí a coisa foi seguindo por diversos momentos, né? Até que eu me tornasse, né? Além de nutricionista que eu sou, que é a minha primeira formação, mas me tornasse psicoterapeuta utilizando diferentes técnicas. Então é uma caminhada. O ponto é aonde entra a meditação aqui, gente.
que o trabalho ele é diário, gente. O trabalho ele é um trabalho de formiguinha, então é a gente com a gente mesma diariamente, tá? Então o intuito de ter as meditações aqui é para que você ao vivo possa fazer diariamente. Eu mesma faço com vocês, né, gente? Então eu mesma aproveito muito dos temas que tem aqui para me trabalhar ainda, coisas que eu já venho trabalhando há muito tempo e que eu ainda utilizo aqui a oportunidade, conduzindo vocês durante a meditação, como eu sempre digo no final da técnica, que eu sempre sinto muito forte, porque não sou eu fazendo sozinha só aqui no meu processo, eu tô conduzindo vocês e aí a gente une a nossa energia. Por isso que quanto mais gente a gente trouxer e tiver aqui presente, assistindo a meditação com a gente, mais força a gente tem, né? Então, é uma caminhada, né? Então, assim, como eu falei há pouco, Deus não resolveu, digamos, né? Usei essa palavra, faz de novo. Só que lembre-se, você vai precisar fazer muitas coisas, né? Só que a principal coisa dessas muitas é você buscar ferramentas que te levem para o teu interior, que leve você a olhar para dentro de você, que você consiga identificar ali quais os pontos e quais as questões. Aí é que entra muitas vezes o profissional, porque sozinho não conseguimos, né? Em toda a minha caminhada, de todo o meu processo, da minha transformação, eu tive ajuda de profissionais. Lá no início psicólogo, depois eu passei muito tempo por psicanalista, né? E durante o meu trabalho também por causa pelo motivo de eu atender as pessoas, então é uma supervisão que a gente chama. E aí é que entra o trabalho de dissolver crenças limitantes, né? Instalar crenças fortalecedoras. Então tudo isso vai contribuindo, tá? Então essa semana a gente vai trabalhar esses 3 R's, começando hoje pela rejeição. Então a gente vai fazer durante a técnica, eu vou dar um comando que é um pouco diferente do que vocês vêm acompanhando nas últimas semanas, tá? Porque primeiro eu vou trazer no comando uma oportunidade de a gente trabalhar, no caso de hoje, né? Essa rejeição com relação a alguma pessoa ou alguma situação. Então eu vou dizer, e lembrando que essa técnica, né, e esses comandos que eu tô trazendo hoje, como eu tenho feito bastante aqui, são relacionados ao Theta Healing, que é uma técnica de cura energética que faz uma fusão, digamos assim, da espiritualidade e da ciência, tá? Porque traz, né, no seu cerne a física quântica. Então a frase do comando é assim, ó, eu sou rejeitado por tal pessoa ou tal situação. Então quando eu der esse comando na hora da técnica, você vai trazer a primeira pessoa que te vier na cabeça, tá? Esse é o grande ponto, gente. Quando fala aí, assim, não é aquela coisa assim, deixa eu pensar. Não, para de pensar. Porque quando a gente entra nessa de deixa eu pensar, né, entre aspas, você tá buscando na sua mente, só que da forma racional. E o que eu tô pedindo aqui pra vocês não é isso, é aquela coisa assim, quando eu falei agora, já comecei a falar como que a gente vai fazer daqui um pouquinho, já te veio uma pessoa na cabeça, provavelmente. É essa pessoa. É essa pessoa que você, quando pensa em trabalhar rejeição, essa pessoa que te veio na cabeça é a pessoa que você vai incluir na hora que eu der esse comando. E aí a gente vai substituir por eu me aceito, eu sei qual é a sensação de viver sem ser rejeitado, tá? E aí, como vocês sabem, quem já acompanha a meditação sabe que durante a técnica, muitas vezes eu incluo mais algumas coisas ali que vai vindo como intuição ali na hora, tá? Então a gente vai fazer esse trabalho. E por que é importante a gente trabalhar resquícios de rejeição ou a própria rejeição, caso você tenha a consciência, né, de que você tem esse sentimento de rejeição? Por que isso é importante, gente? Porque enquanto a gente não resolve, como eu já falei em outros vídeos, né, enquanto a gente não resolve esses emaranhados, esses nós relacionados a a rejeição, a remorso, a ressentimento, como a gente vai falar essa semana, ou seja, a questões do passado que ainda refletem na tua vida hoje, enquanto você não entende aquilo ali,
saindo até mesmo, né, de uma possível posição de vítima. Por que eu estou falando possível posição de vítima? Porque é muito comum a gente querer buscar um culpado, querer buscar alguém para ser o responsável por aquilo ali que eu passei. E principalmente quando a gente passou por uma dor muito, muito grande, é muito fácil, inclusive, procurar um culpado, um responsável por aquilo ali. Mas e se você assumisse a responsabilidade para você da sua vida? E se você assumisse a responsabilidade de se conscientizar de que tudo o que acontece tem um antes e um depois. O que você tá aqui no depois, se achando a vítima, achando que você sofreu, você foi lesado e tal, e daí você vai dizer, mas Gabriele, mas fulaninho, você não sabe o que o fulaninho fez comigo, é um absurdo, isso é um absurdo, né? E aí vem a pergunta, o que aconteceu antes, né? Qual é o histórico? O que aconteceu lá atrás? E quando eu falo lá atrás, gente, às vezes é um lá atrás muito, muito longe. Então, às vezes a gente tá aqui resolvendo questões de sujeirinhas, né? De problemas que nós causamos para outras pessoas num passado muito longe, num passado muito longínquo. Então, é essa chamada que eu gosto de fazer para vocês, porque se a gente não assumir a nossa posição de responsáveis de fato pela nossa vida, a nossa vida não flui. Por quê? Porque sempre vai ter alguém ali para culpar e você vai estar criando mais e mais nós ali na tua caminhada, tá? Então isso é um fator bastante importante para a gente analisar, para a gente ver e buscar entender, né? Da onde vem essa sensação de rejeição? Eu costumo dar um exemplo, gente, que é muito clássico sobre rejeição, que é o seguinte, que é com relação à concepção mesmo, né? Então, a gente tem duas possibilidades, ou a gente tem, assim, né, aquele planejamento familiar, em que tem um casal que planejou, eu quero ter tantos filhos e está planejando a gravidez naquele momento. Isso é uma situação, mas mesmo com relação a isso, tem uma vírgula aí que eu vou falar para vocês. E a outra possibilidade é aquela questão de duas pessoas que até podem ser casadas, mas que nunca tocaram muito no assunto de filhos ou não, e não fizeram um planejamento, uma programação. E aí que de repente, né, ou ainda, né, pessoas, encontros casuais, e que num desses encontros, então, existe a concepção e então uma gravidez. E aí tudo cai sempre para a mulher, né? Então a mulher ficou grávida e aí entra o primeiro ponto. Então primeiro ela sabe primeiro. E aí ela tem o papel, digamos, para contar para o seu companheiro. Nessa primeira etapa, gente, é justamente aonde pode começarem as grandes questões. Porque vamos lá, eu dei 3 panoramas, digamos. Mesmo no primeiro exemplo em que tem um planejamento, como eu disse, um planejamento de um casal, de que quer ter aquele filho, a mulher soube primeiro. Se essa mulher tem um histórico de insegurança, de rejeição, mesmo que estivesse planejando com o parceiro dela, já pode vir aquele pequeno pensamento que diz assim, mas e será que ele vai aceitar? Então entendam que já começa com uma possível insegurança da mulher recém-grávida, recentemente com a informação dessa gestação, e ela preocupada em se esse companheiro vai aceitar essa gestação. E aí isso pode ser tanto, como eu disse nesse caso da pessoa que que eles queriam o bebê e estavam programando, assim como nos outros casos, gente. Por quê? Porque pode ter essa insegurança. Então, nos outros casos, então mais forte ainda, talvez mais pesado ainda, de dar a notícia para o seu parceiro, para o seu companheiro, de que está grávida. E o outro caso, de repente numa situação mais casual, em que nem é casada, também essa notícia, porque daí já vem toda a questão.
essa é a segunda etapa, né? Então a primeira no sentido de contar para o parceiro e como vai ser a reação dele, então um medo e uma insegurança de ser rejeitada, da mulher ser rejeitada por este parceiro, né? Aí vocês pensem, se essa mulher tá se sentindo tá pensando que pode ser rejeitada, tá sentindo essa possibilidade de ser rejeitada por causa de uma gestação, imagina esse serzinho que já teve a concepção. Porque vamos entender uma coisa, gente. Existe um óvulo, existe o espermatozoide. Até aí não tem vida propriamente formada. Quando os dois se encontram, gente, é o início da vida. E aí que existe muitos questionamentos e muitas questões aí com relação à ciência, com relação à alma, com relação ao espírito, em que momento que aquilo ali já está. Gente, já está, já é uma vida, já tem um espírito ali vinculado àquele serzinho que é menos do que um grão de qualquer coisa, com um grão de areia naquele primeiro momento que eu tô explicando. Então, este ponto é essencial a gente entender. Porque só para vocês entenderem um pouquinho antes, como eu sempre disse, de todo depois de uma causa tem um antes, que é o de todo efeito tem um que é um depois, tem um antes, que é uma causa. Então, o que é importante a gente entender? Só o fato daquele espírito já ter escolhido aquele casal que vai trazê-lo para este mundo, antes de acontecer o encontro físico desse óvulo com o espermatozoide, né? O espermatozoide chegar lá e fecundar esse óvulo, antes disso acontecer, né? Esse espírito, ele já está em volta, ele já está no entorno desse casal, ele já está por ali, só esperando o momento. Então, quando existe a medicina chinesa, ela traz muito esses estudos, e lembre-se que quando se trata de medicina chinesa, a gente fala de algo milenar, mais de 5.000 anos, muito mais, tá, gente? Então, a questão é, quando tem esse encontro óvulo com espermatozoide, o que está acontecendo ali? É vida, já tem espírito envolvido. Então pense, vamos voltar. Se essa mulher já tá ali insegura, se sentindo possivelmente rejeitada pelo parceiro dela, porque agora tem no seu ventre tem esse bebezinho, né, que ainda é só esse amontoado de células, tá? Imagina a sensação desse espírito. E daí vocês podem dizer assim pra mim, nossa, Gabriele, mas tu tá viajando aí, não imagina que vai ter sensação. Uau, como que não, gente? É vida. A morte não existe, só existe vida. O fato é que nós precisamos, para experienciar a vida aqui na Terra, nós precisamos desse corpo, que é um corpo físico. Aqui na Terra é assim, em outros planetas é de outro jeito, porque são outras dimensões, outras são mais sutis, não precisa de um corpo pesado de carbono como o nosso, né? Só que aqui a gente precisa. Então, o espírito, lembra quando eu explico em missão de vida, que a gente pede para vir para realizar uma missão. Então você pediu, o teu espírito já tá lá pairando perto ali do teu pai e da tua mãe, esperando o momento da concepção. E a concepção vem e aquele espírito tá ali. Então imagina já aquele espírito que já começa a ter essa sensação de que aquela mãe pensou, né, tá se sentindo rejeitada. E aí o segundo ponto disso é que quando vem ali essa mulher, se ela tá insegura e se chega a passar no pensamento dela, mas será que eu vou ter? Uau, só esse pensamento de será que eu vou ter tá questionando se esse bebê se ela vai permitir então que esse bebê venha, né? E ainda nem cheguei em contar lá pro respectivo pai, mas assim, entendam que só essa primeira etapa da insegurança e da rejeição que essa mulher pode estar ficando com a sensação de que pode sentir do parceiro e pensar no será que eu vou ter, isso já é um aborto. Abortou. Pensou, será que eu vou ter? Já era. E lembre-se que o pensamento é 1/1000 de segundo. Aí tu vai dizer assim, como assim, Gabriele, já era, né? Sei lá, senão não teria tantas pessoas nesse planeta, né? Pois é.
Só que a gente tem tantas pessoas nesse planeta com esse grande sentimento de rejeição que a gente tá trabalhando aqui hoje, que eu tô falando pra vocês. Por quê? Porque se teve esse pensamento, já teve se manifestou já uma possibilidade de rejeição. E aquilo ali fica registrado nos registros daquele espírito que está chegando. Provavelmente ele já vem com um histórico de rejeição lá de outros momentos e ele já chega aqui com essa possibilidade, porque lembre-se sempre que você está aqui para crescer e para evoluir, para você aprender, para você ir além das oportunidades que você teve. Foi por isso que você pediu para nascer. Ah, mas eu não lembro, Gabriela, eu não sei de nada disso, então eu não sou responsável, como eu falei ali no início. Chamar vocês para responsabilidades, todos nós, obviamente, porque é óbvio que eu tô incluída nisso. Então, todos nós temos a responsabilidade. Então, gente, esse é o primeiro ponto. E aí, quando vai lá contar pro pai, se o pai também questiona, mas vai ter e não vai ter, toda aquela conversa, como se as duas pessoas achassem que elas estivessem sozinhas e elas estivessem conversando. Gente, olha só, nesse exemplo, não tá sozinho porque tá ali já com o bebê e que tem aquele espírito envolvido nesse bebê. Então, esse bebê já está participando de tudo, mesmo que ele seja um pequeno amontoado de células. Fora isso, gente, a gente nunca está sozinho, tá? Porque existem dimensões e coisas que os olhos humanos não enxergam. Então, agora aqui eu estou com vocês que estão aí físicos me vendo e tem mais gente assistindo essa aula. Tem mais gente aprendendo aqui, que a gente não enxerga, mas que eles estão aqui aprendendo. Então, gente, é essas coisas que a gente tem que perceber. Não pense que quando você tá sozinha na sua casa, eu estou agora sozinha, agora eu tô aqui, ninguém tá me vendo o que eu tô fazendo. Não, não é assim, ninguém tá te vendo o que tu tá fazendo. Todos estão vendo o que você tá fazendo, né? Você nunca está sozinho, você tá sempre, né, com outras dimensões e aí vai vir de encontro qual é a vibração, qual é a energia que você vibra. De acordo com o grau de energia que você vibra, você vai estar acompanhado, né, de espíritos de luz, de espíritos alegres mais positivos. Mas ao contrário, se você estiver sempre numa vibração de vítima, de reclamação, de não me responsabilizo por nada porque a culpa foi do outro, você está vibrando baixo e você sim está acompanhado de criaturinhas que também têm essa energia. Então, gente, rejeição é algo que pode se iniciar ali na gestação, né? Então, depois essa pessoa vai ter que ser constelada, daí ela nasceu e daí ela sempre se sente excluída, ela sempre se sente rejeitada na faculdade, no colégio, enfim, no trabalho, em todos os lugares da vida dela, porque tem esse sentimento acompanhando, né? Então, quando a gente trabalha e consegue acessar algumas memórias, gente, o que a gente encontra? A gente encontra muitas vezes isso, né? Uma sensação, uma conversa entre um pai e uma mãe, quando aquele bebê, que hoje é um adulto que resolveu buscar o seu autoconhecimento, numa conversa, e o que encontra? Questionando, será que a gente vai ter ou será que a gente não vai ter esse filho? Então, gente, isso já numa conversa, numa fala, como eu expliquei, mesmo num pensamento, isso é bastante impactante, tá? Então, gente, é bastante importante a gente ter noção e cuidado, porque assim, ó, a coisa, o mundo não tem essa de o mundo espiritual, o mundo físico, não existe isso, gente, é tudo uma coisa só. Então, quando a gente entende que a gente tá, todo esse conjunto, tudo tem esses antes e depois, é bastante importante para o nosso processo como um todo, tá? Então, a gente vai agora começar a nossa meditação e vamos fazer como se diz, os comandos, como eu falei. Vai vir uma pessoa, você vai colocar, né, essa questão, né? O que você sente, né? Se você se sente conscientemente rejeitada por fulaninho, você vai falar, eu me sinto rejeitada por fulaninho, que eu vou falar, e tu vai mentalmente falar, tá? E aí vai substituir por outro comando, tá bom? E aí a gente faz ali os comandos necessários. Então agora, gente, senta confortavelmente aí onde você esteja, com as pernas cruzadas ou com as pernas para baixo, mas senta de uma
confortável para que a gente possa iniciar as nossas respirações. Então já vai respirando, vamos fechar os olhos nesse momento. Inspira profundamente. Inspira. E expira. E expira. Inspira novamente. E expira de forma calma, tranquila. Inspira de olhos fechados. E nesse momento você vai perceber uma linda luz azul clara que vai descendo lá do alto, chegando no topo da sua cabeça, entrando em espiral por toda a sua coluna vertebral. E essa luz vai descendo por toda a sua coluna vertebral, vai se espalhando para todo o seu corpo, levando a energia do azul para todas as tuas células, recebendo nesse momento um facho de luz prateada lá do alto, que vai passando pelo topo da sua cabeça, descendo em espiral e sendo distribuída para todas as suas células. Nesse momento, você visualiza no topo da sua cabeça se formar uma linda bola de luz. E essa bola de luz, você visualiza a cor da sua bola de luz, percebe o tamanho dela e agora você entra com a sua energia para essa bola de luz dentro dela. Inspira profundamente, você começa a subir acima da sua cabeça, protegido nessa bola de luz, flutuando pelos céus. E você vai flutuando, flutuando, flutuando e subindo cada vez mais alto, passando pela estratosfera da Terra. Passando pela estratosfera da Terra, você chega no espaço e vai agora flutuando no nosso espaço, visualizando o nosso planeta lá de longe. E você segue subindo, subindo, passando por uma camada de luzes claras, uma camada de luzes escuras e você segue subindo. Passando nesse momento por uma camada dourada e você vai subindo mais um pouco, subindo, passando por uma camada gelatinosa, uma camada colorida, multicolorida e você segue subindo, subindo e você visualiza um grande foco de luz branca, é um branco perolado, um branco levemente azulado e nesse local você visualiza uma grande porta, um portal muito grande e nesse local você chega e abre esse portal através de uma maçaneta que tem ali e você entra através desse portal no 7º plano, chegando nesse local, local da criação, local do Criador de tudo que é. E você começa a caminhar por esse local e você percebe e sente somente a sua energia onde está. Se você sentir ainda a energia de mais alguém, você vai subir mais um pouco. E vai subir mais um pouco. E nesse local você vai visualizar uma grande árvore bem no centro de um local, em forma circular. E no centro tem uma linda árvore. Uma árvore muito bonita, uma árvore com frutos, com raízes muito profundas. E você vai se aproximar dessa árvore. E nesse momento, na presença do Criador de tudo que é, na presença de Deus, você vai pedir agora para que te mostre qual é a pessoa que você vai trabalhar essa rejeição no dia de hoje. Apenas uma pessoa para o momento de agora. E essa primeira pessoa que veio na sua mente nesse momento é a pessoa
que você vai trabalhar agora. Então, nesse momento, eu vou fazer o primeiro comando e você vai colocar o nome dessa pessoa no local aqui da frase. Mentalmente, você pode dizer essa frase e você autorizando receber. Você vai mentalmente dizer assim: eu sou rejeitada por fulano, para o nome dessa pessoa, ou você pode colocar uma situação. E nesse momento, Criador de tudo que é, eu peço, eu comando que essa pessoa, que todos aqui que sentem, cada um se sente rejeitado por determinada pessoa ou situação, seja substituído por eu me aceito. Eu sei qual é a sensação de viver sem ser rejeitada. Pelo bem maior, Criador de tudo que é, eu peço que seja totalmente cancelado, removido do nível histórico, apagado de todos os níveis, essa sensação de rejeição que as pessoas que estão aqui têm relacionada a uma pessoa específica ou uma situação específica. Que nesse momento essa sensação seja totalmente cancelada, resolvida no nível histórico, cancelada em todas as suas células, enviada para a luz e que possa ser substituída por eu me aceito, eu sei qual é a sensação de viver sem ser rejeitada por ninguém. Pelo bem maior eu agradeço. Todos que quiserem receber essa instalação, esse comando, mentalmente vão dizer que aceitam. E pelo bem maior eu agradeço, Criador. Está feito, está feito, está feito. Mostre-nos, Criador. Perceba as sensações que possam te vir nesse momento, enquanto a gente faz essa troca e essa ativação nova. Receba essa nova ativação, cancelando completamente a sensação de rejeição pela pessoa que você trouxe hoje, completamente cancelada. E instalando no seu coração nesse momento o comando eu me aceito, eu sei como me sentir aceita por todas as pessoas, por todas as situações. Eu sei qual é a sensação de viver sem ser rejeitada. E isso sendo instalado nas suas células, no seu corpo, em todo o seu histórico, nesse momento. E nesse momento eu vou fazer o envio de reiki para todos vocês que estão aqui, para o Kiron também, que está muito latidor. E quem quiser receber o reiki nesse momento, é só aceitar. Receba nesse momento o reiki sendo enviado para você, para todas as suas células. E nesse momento você, perto da árvore, nesse local da criação onde você está, você vai começar a caminhar em direção ao portal, à porta por onde você entrou nesse local. E ali está a sua bola de luz estacionada. E você vai entrar na sua bola de luz. E você vai começar a descer devagar. Você vai começar a descer, flutuando, passando pela camada gelatinosa, pela camada de luzes douradas. E você vai descendo mais um pouco, passando pela camada de luzes claras, de luzes escuras. E você vai descendo, flutuando pelo espaço.
visualizando a nossa querida e amada Mãe Terra lá de longe. E você segue descendo, passando pela estratosfera da Terra, voando pelos céus, passando pelos céus. Você vai chegando no local onde você está. E a sua bola de luz nesse momento se conecta com o topo da sua cabeça e ela vira uma linda chuva de luz. Uma chuva de luz dourada que vai caindo por toda a sua pele, por todo o seu corpo. E a sua pele vai absorvendo essa chuvinha dourada que vai levando muito amor para as tuas células, muito amor. E você vai respirando profundamente, levando a sua energia até a planta dos seus pés, de onde saem lindas raízes de luz que vão descendo, passando pelas camadas da terra. E essas lindas raízes de luz vão chegando lá no centro da terra, abraçando a Mãe Terra e trazendo energia, puxando a energia terrena que vai subindo pelas suas raízes de luz, chegando na planta dos seus pés e subindo pelas suas pernas, pelos seus braços, corpo, subindo por toda a sua coluna vertebral e ativando nesse momento todos os teus chakras, desde o chakra básico até o chakra coronário, vai começando a girar em sentido horário nesse momento. Respira profundamente. Respira profundamente e quando você se sentir à vontade, você vai voltando para o aqui e agora, vai trazendo, mexendo as suas mãos, os seus pés, suas pernas, vai mexendo devagarinho, vai retornando para cá, abre os seus olhos no seu tempo. Como vocês estão? Conseguiram trazer a pessoal que era para trabalhar o perdão? Como que foi? Agora o Kiron parou, né? O Kiron, para quem não sabe, é meu cachorrinho, gente, que vocês já ouviram, né? Sem comentários, mas enfim. Hoje foi o tempo inteiro justamente na hora da meditação, né, gente? E ele não tá aqui dentro, mas ele late muito alto. Peço desculpa a vocês, mas enfim. Esses são os contratempos ou, enfim, as questões aí que acontecem. Mas o importante aqui ficou como uma grande sinfonia de fundo da nossa meditação de hoje, né, gente? Meio irônico, talvez, né? Pensar que um latido, né, fosse ser uma sinfonia de meditação, mas enfim, eu preferi continuar do que ir lá chamar atenção, porque aí eu ia interromper com vocês, tá, gente? E me deixou incomodada também, se alguém aqui se sentir incomodado, mas enfim. Lembrando que nada é por acaso, então assim, a gente precisa compreender, porque olha que interessante, agora ele tá em silêncio, né? Então assim, por algum motivo, agora no final me veio muito forte de pedir uma limpeza energética e a gente não fez hoje ali, né? Mas me veio alguma coisa muito forte agora no final sobre isso, né? Por quê, né? Porque justamente hoje que aconteceu esse grande latido, vai ficar pra gente refletir. E lembrando que não é só comigo, tá? Porque no momento que nós estamos aqui, semelhante atrai semelhante. Então a gente conecta nas nossas energias. E eu sou muito grata por isso, né? Porque todos nós vamos crescendo juntos, vamos evoluindo junto e vamos trazendo aqui. Eu tô aqui como conduzindo, enfim, coisas que para ajudar aí na caminhada de vocês, tá? Eu falei hoje no início bastante sobre os pontos da rejeição, que às vezes é importante, a gente pode não se dar conta de onde vem isso, tá? Então eu trouxe ali bastante sobre isso e aí fizemos aqui através de técnica. Essa meditação ela vai ficar salva no YouTube, tá? Então se inscrevam lá no canal para que vocês consigam acessar a meditação. Tá bom, gente? Muito, muito obrigada pela presença de todos vocês hoje. E a gente se vê amanhã às 10h20 para trabalhar mais um pouquinho, né? O próximo R, que amanhã vai ser ressentimento e sexta-feira vai ser remorso, que a gente vai trabalhar aqui. Quem quiser ver, vai lá no YouTube e já se inscreve no canal, tá bom?
Beijo, gente. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de vocês. Até amanhã. Beijo, beijo.